E aí, a gente está super feliz por fazer o TD Web Conference. São mais de 100 mil inscritos e 115 palestras. A gente já é um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital. Se você precisa fazer o seu evento online e realmente atrair público relevante, pode contar com a gente, tá? Manda sua ideia aí por e-mail contato@transformaçãodigital.com que a gente vai ficar feliz em te ajudar. Algar Telecom, dá para ir além, como quiser, de onde estiver. Conte com as soluções completas e inovadoras de TI e Telecom para a empresa, com atendimento que você nunca viu, recomendado por grandes clientes. Tudo isso com 94% de satisfação. Quer saber mais? Acesse nosso site algartelecom.com.br ou ligue no 0800 942 1200 e agende uma visita. Algar Telecom, sempre junto da sua empresa. E aí, pessoal, começando mais um conteúdo da TD Web Conference. A conversa de agora é com o Luiz Bispo, ele é executivo sênior da Cosim Consulting, e eles desenvolveram, junto com a Isobar Brasil, o Índice de Maturidade Digital, o primeiro índice de maturidade digital do Brasil. Se vocês quiserem conversar mais com a gente, os links para os nossos LinkedIn estão aqui do lado, assim como o chat também, e o nosso canal no Telegram, pode entrar lá, a gente está sempre trazendo mais conteúdos ainda sobre transformação digital. Antes de tudo, obrigado por falar com a gente, Luiz. Boa tarde, Igor. Tudo bom? Tudo bem? Bom, beleza. Bom, a gente vai falar aqui agora do índice de maturidade digital, né? Para início de conversa, vamos falar o que é isso, né? O que vocês resolveram trazer de informação quando vocês começaram a desenvolver esse índice? Eu acho que antes de mais nada, Igor, é legal começar falando de onde a gente se inspirou para desenvolver esse índice, né? Ele vem inspirado dos Estados Unidos, a gente tem uma operação lá nos Estados Unidos que é a Isobar, e eles, em parceria com uma outra empresa, desenvolveram um índice focado em força digital. E aí eles essencialmente capturaram uma série de informações disponíveis, cruzaram com informações de bolsa, cruzaram com informações de mercado, e a partir daí construíram uma série de correlações e insights super interessantes sobre maturidade digital, momento digital, e os resultados e os insights foram super poderosos. E a partir daí a gente entendeu que, poxa, a gente poderia, mesmo considerando algumas limitações do nosso mercado aqui do Brasil, tentar construir alguma coisa semelhante para fazer uma proxy desse indicador. Beleza. Bom, a pesquisa é extensa, vamos esmiuçar ela aqui agora. Acho que a primeira coisa para as pessoas entenderem é que vocês definiram 4 níveis, né? Iniciante, básico, maduro ou expert. As empresas foram divididas em 4 níveis, foram 284 empresas que vocês analisaram de algumas verticais específicas, né? Como que se deu essa separação? Como que está essa classificação? Vamos lá, acho que o primeiro ponto que para nós era importante era conseguir classificar de acordo com algum índice ou alguma quebra, o quão maduro ou menos maduro as empresas estão. Então, o que nós fizemos? Até para dar um passo antes, a gente fez uma opção por escolher 3 pilares que são bastante importantes dentro de um contexto de transformação digital e sobre um olhar do consumidor. Então, obviamente, transformação digital é um assunto muito amplo, a gente não olhou para dentro das empresas, então não estou olhando para os processos internos, não estou olhando para como que as empresas estão se modificando dentro de casa. A gente focou muito naquilo que as empresas estão levando para os seus clientes, e aí, considerando isso, a gente viu que tem 3 pontos muito fortes de intersecção. Um que é o pilar de mobilidade, ou seja, não só aplicativos, mas também a maneira como você, via seu celular, consegue consumir os serviços de uma determinada empresa. A gente fez uma outra avaliação que foi do social, então muitos dos usuários se relacionam com as suas marcas através das redes sociais, seja ela Instagram, seja ela Facebook, e também fizemos uma outra avaliação considerando a pesquisa orgânica, que é uma outra maneira que você tem muitas vezes de buscar um produto que a gente chamou dentro da pesquisa de search. Então, a gente pegou essas 3 esferas e passamos a avaliar sobre diversos aspectos as marcas, as 284 marcas. E, de acordo com os resultados, a gente classificou ela dentro desses 4 níveis que você começou a explicação, onde os níveis mais básicos, iniciantes, são aqueles onde as empresas ou não têm nada a respeito desse assunto, então talvez a empresa não tenha nada, não tenha nenhuma página ainda no Facebook, ou não esteja no Instagram, ou
tem uma limitação muito grande de acesso dentro da mobilidade, não tem um app, e aí essas são empresas que são consideradas muito iniciantes. A gente tem um grupo que vai amadurecendo quando ela tenta entrar dentro desses assuntos com algum nível, mas ela ainda não consegue construir um conteúdo relevante dentro dessa esfera, e aí são empresas que estão amadurecendo dentro desse assunto. E, por fim, a gente tem o máximo, que é aquele que é um expert, que é quando ele consegue fazer de uma forma bastante qualificada os 3 pilares. Então, foi mais uma função. Não, vai lá. Não, eu ia falar que aí a gente tomou um susto, né? Porque 50% das empresas pesquisadas estavam nos índices básicos ali. Exato. Desculpa, até eu acabei me alongando um pouco. Não, mas é isso. Não, gente, vamos depois pegar cada um desses pilares aí para a gente poder aprofundar em cada um deles. Mas continua seu raciocínio aí, você estava falando. Não, perfeito. E aí, o que é muito interessante é que uma vez que a gente estabeleceu isso e todas as métricas, a gente se deparou com uma surpresa que, de fato, muitas empresas estão muito para trás. Uhum. E já eram alguns níveis já eram esperados, então, com base na pesquisa internacional, a gente já tinha visto que o CPG, por exemplo, né, o bens de consumo, ele é um segmento que tem tido muita dificuldade, tanto lá nos Estados Unidos, que é um mercado muito maduro, quanto aqui dentro, e depois a gente explora mais essa questão. Uhum. Mas mesmo algumas empresas de varejo, algumas empresas de alguns segmentos que a gente já tinha uma expectativa que tivessem ali um nível de maturidade um pouco maior, ainda assim estão trabalhando, estão pecando em alguns aspectos. Então vamos lá. Quais foram as verticais que vocês pegaram para analisar? A gente pegou 4 verticais nesse primeiro momento. A gente trabalhou com o segmento de varejo, trabalhamos com CPG, trabalhamos dentro de educação e de saúde. Exato. E dentro desses 4 grandes segmentos, obviamente, tem pequenos subsegmentos. Você tem um varejo moda, você tem um varejo farmacêutico, então todos eles têm algumas quebras específicas. E desses aí, quais que você acha que está mais avançado? Quais que vocês perceberam que está mais avançado? Acho que o varejo está na frente, né? Sem dúvida nenhuma o varejo. Já era também esperado, porque o varejo foi muito impactado pela transformação digital. Eu acho que foi o primeiro segmento que sentiu na pele o que é você não dar os passos em termos de transformação. Então você viu assim lá fora grandes gigantes quebrando, e você pega no Brasil grandes empresas hoje numa aceleração muito forte para conseguir levar uma boa solução de mobilidade nas mãos do usuário. Eu acho que os líderes de varejo, alimentar, farmacêutico, hoje você compra muita coisa pelo aplicativo e existe um efeito manada das empresas tentarem seguir isso muito forte. Então, sem dúvida nenhuma, esse foi o primeiro segmento. Obviamente que os demais estão vendo essa evolução e também estão seguindo. Eu vou abrir mais uma licença poética aqui e capturar um número muito interessante que a gente tem do índice americano, que é que as empresas que têm um desempenho melhor em maturidade digital, mesmo considerando dentro do segmento, têm desempenhos melhores, tanto de incremento de receita quanto de geração de valor para o acionista. Cara, é bastante impressionante a diferença, chega a quase 20% entre os top 10 e bottom 10 lá nos Estados Unidos, a pesquisa mostrou. E eu tenho certeza, apesar da gente não ter muitos insumos no Brasil, que a gente tem um comportamento muito semelhante. As economias são muito parecidas em termos de dinâmica. Então, é muito forte. Beleza. Bom, e até o varejo talvez esteja na frente também, porque os três pilares que vocês pegaram têm muita relação com, como você mesmo disse, com a ligação entre empresa e cliente, né? E o varejo está ali na ponta. Falando desses 3 especificamente, social é um dos pilares que vocês pegaram. O brasileiro é muito social, utiliza muito redes sociais, mas também o resultado não foi tão legal assim. 48,24% foi classificado como básico. Sim. Para mim, existe um fator muito importante no social, que é a gente, quando pega esse canal específico, ele é um canal que a gente já fala de relacionamento. E muitas empresas, no primeiro momento, enxergaram o social como uma possibilidade de uma substituição de mídia televisiva, exato, onde eu faço ali uma imersão de conteúdo unidirecional e que eu espero que isso traga um resultado adequado. Mas, de novo, o público que entra numa rede social, no Instagram, ele não entra porque ele quer verificar um catálogo. Ele quer ter um conteúdo interessante, um conteúdo de qualidade, e aí sim, permeando esse conteúdo, você consegue inserir questões que, no limite, vão te levar a transacionar. Então, a gente tem desde empresas que nem entraram ainda, então, explica um pouco. Sim, elas existem. Existem empresas que entraram e ficam colocando em cart e catálogo,
ou jogam uma mensagem e depois as pessoas colocam informações e não têm um retorno, ou aquelas que fazem com muita maestria. Igor, se me permite, cara, Claro. A gente está vivendo um momento super diferenciado por conta da crise do Covid, né? E aí você pega algumas empresas que, na minha visão, já foram muito bem no índice, que estavam indicados, os dados são de mais de um ano atrás, né? Mas se você pegar como elas mantêm essa maestria, quando você pega, por exemplo, o Boticário, que é uma das nossas top 10 no índice, cara, esses caras estão produzindo conteúdo atrás de conteúdo, de qualidade, não tem uma propaganda praticamente Exato. dentro do Instagram desses caras nesse período, e agora eles entraram muito forte com aquela campanha de doação, e estão capitalizando em cima disso, as pessoas acabam abraçando a marca, e dessa questão de admiração, dando forward, declarando, poxa, que atitude diferenciada. Então, para a gente, isso faz com que você esteja num patamar acima quando você fala de social. Dá mais Só um te exemplo. interrompendo, eu acho que no caso do social as pessoas pensam muito a curto prazo na estratégia, né? Querem o resultado logo ali, querem o imediatismo do número de seguidores, querem a venda logo ali e esquecem que redes sociais é relacionamento. Boticário, o que ela está fazendo? Vendendo nada agora, mas ela está criando uma base, trazendo as pessoas para perto dela, para quando ela realmente quiser oferecer alguma coisa, talvez até possa, porque vai ter quem compre, né? Sim. Não, isso é fantástico. O próprio, de novo, existe uma questão e todo um teor econômico por trás. As pessoas, a diferença é que essas pessoas entenderam como funciona a dinâmica desse canal. Então você pega, por exemplo, uma Magalu, que também está engajada nesse contexto de Covid, mas eles lançaram agora uma campanha com o Luciano Huck, muito engajado em, cara, como que eu faço para um pequeno varejista que tem o seu negócio fechado para você poder entrar no meu marketplace e assim você não ficar parado? Como que você faz, talvez profissional autônomo, para você poder ser um distribuidor nosso, um vendedor nosso? Então, assim, a empresa pega uma mensagem, uma situação e transforma isso numa mensagem para um canal que não é um canal, de novo, direto para venda. Ela vai se beneficiar com isso, mas ela constrói uma mensagem muito melhor. E se você entrar, todas as mensagens e todos os comentários têm uma resposta. E, de novo, vai ter hater em todo lugar, Claro, vai ter gente que vai dizer que é uma questão oportunística, ainda assim, ele se dá o trabalho de ir lá, responder, dar alguma devolutiva. Eu acho que complementar essa fala, quem quiser saber mais sobre redes sociais, né, como trabalhar redes sociais para as empresas, a gente tem um dos conteúdos com o Douglas Gomides, que é top voice do LinkedIn, ele fala muito sobre isso, e ele fala bastante também sobre relacionamento, e no final das contas vai ter sim quem gosta de você e quem não gosta, mas as pessoas vão deixar de te seguir em alguns momentos, mas outras estão chegando e que tem mais a ver com a sua e que se identificam mais com aquilo que você entrega também, com aquilo que é a sua verdade da sua empresa. Então, de uma certa maneira, você está trocando seguidor que não vai comprar de você, que não te admira, por seguidores que te admiram. Então, a métrica do número de seguidores talvez não importe tanto por causa disso nesses momentos, né? Sim. Não, perfeito. E, de novo, você acaba fidelizando uma base que tem muito mais a ver, que nem você colocou, igual com o seu conteúdo. Então, isso é muito importante. Vamos falar de outro pilar também, mobilidade, né? O segundo pilar que vocês trabalharam. Muita gente até então fazia o site, beleza? E na hora que trazia pro mobile, ele simplesmente pegava aquele código e jogava para cá. Hoje isso não funciona mais, isso não é caminho mais. Eu acho que quem continua fazendo isso está um passo atrás, né? Não, está muito atrás. Na verdade, assim, mobilidade, a gente tem dois erros que são muito comuns. O primeiro é você fazer um trabalho como esse, que você pega, obviamente, um código e joga, e você perde completamente questões de navegação, e o Index levou uma parcela de importância para isso, para você ter um aplicativo amigável que não fecha a todo momento, e isso é, sem dúvida nenhuma, um ponto muito importante. Mas tão importante quanto você ter uma boa navegabilidade ou ainda um aplicativo de fácil uso, é a relevância que ele vai ter para você no dia a dia. Porque esse é um outro erro muito comum, porque como você tem um efeito manada, todo mundo quer ter um app. Mas a pergunta que o varejista ou que aquele segmento de saúde tem que fazer é, cara, para que vai servir esse app? Exato. O que vai fazer com que o meu usuário coloque e mantenha o meu ícone e o meu conteúdo ali de aplicativo ali dentro? Porque, a gente brinca que o espaço da tela do celular é o centímetro quadrado mais caro da história, né? Exato. E você pega, você de fato concorre com o joguinho da pessoa, você concorre, obviamente, com todos os aplicativos de usabilidade, de navegação, trânsito, táxis, que, vamos dizer, está no primeiro nível ali de necessidade da pessoa, e depois a pessoa vai ter um nível muito limitado. E a gente não pode esquecer que muito do público C e D tem um espaço muito limitado no celular. Então, primeiro, a primeira pergunta é: eu preciso ter um app?
Muitas vezes você pode ter uma página de navegação muito boa, com todas as funcionalidades ali dentro que vai cumprir o papel. Isso já é um bom diferencial. E se eu decidir por um app, cara, por que o cara vai ter o meu app? Qual que é o grande diferencial, o conjunto de serviços muito relevantes que vão ter usados com recorrência para que o cara mantenha esse aplicativo dentro do celular? Então, esses são elementos muito importantes. Perfeito. Terceiro pilar, search, né? Busca orgânica. Acho que aí é que o pessoal derrapou mais, né? 70% das marcas estão no nível iniciante ou básico. Elas não aparecem nem na primeira página quando busca por termos específicos ali do mercado dela. Sim. Eu acho que o insight mais legal dessa discussão do search é quando a gente olha bens de consumo, né? Porque, obviamente, como o varejo ele tem uma relevância muito grande na compra, as pessoas pesquisam e rapidamente aparecem as informações dos varejistas. Só que uma constatação muito forte é que o CPG perdeu protagonismo em relação a como fazer a propaganda do seu próprio produto. Porque quem faz o produto, a propaganda do produto, muitas vezes é o varejista que está vendendo. São as explicações, as recomendações dos usuários no dia a dia. Então, várias empresas de CPG perderam esse espaço. E agora estão lutando com unhas e dentes para ver, poxa, como eu volto a aparecer na primeira página de uma pesquisa sem necessariamente ter que recorrer a uma busca paga. Então, tem aí alguns desafios bem interessantes no search e que, sem dúvida nenhuma, precisam ser endereçados por esse perfil de empresa. E eu acho que tem um outro desafio em cima de tudo isso, que é a unificação da estratégia desses 3 pontos, né? Como fazer com que esses 3 pontos dialoguem e tragam uma estratégia, e formem uma estratégia única para a empresa também. Sim, até porque, por exemplo, o search ele é diretamente impactado pela qualidade do conteúdo que você gera. Então, se você tem um bom site, se você tem uma boa aplicação, se você tem um conteúdo de LinkedIn, de Instagram, de Facebook, bem indexado, associado ao seu website, quando a pessoa pesquisar, a chance que ela terá, obviamente, de ser indexada e aparecer nas primeiras páginas de busca do Google aumentam demais. Por isso que a importância dessa composição de conteúdo e você trabalhar todos esses aspectos, ele é super relevante, faz muita diferença. Agora tem um dado que é até esperado, que é o seguinte, as empresas que estão no topo ali da lista, né, elas tiveram melhores resultados financeiros também. Então na lista aqui tem, por exemplo, o Burger King, teve valorização de 20% das ações no Brasil de 2017 para 2018, e Magazine Luiza, que as ações valorizaram mais de 12 vezes desde 2017. E são empresas que estão no topo dessa lista, né? Ou seja, existe uma correlação aí entre transformação digital, índice de maturidade digital e sucesso da empresa também. Sim, existe muito forte esse elemento. Que nem eu falei, o top 10 lá nos Estados Unidos, e aí é muito bacana porque o mercado tem muita informação, eles conseguiram 10% a mais de receita em relação ao bottom 10. Quando você pega os resultados trimestrais, 65% das empresas que estão ali nos primeiros 10% da pesquisa batem recorrentemente as metas de trimestre versus 45% das empresas que estão lá embaixo na pesquisa. Então, de novo, existe uma correlação, não porque você ser bom de mobilidade, você ser bom de social, diretamente impacta no resultado da empresa, mas acho que tem uma proxy muito forte com o mindset, com o mindset de transformação, com o mindset de estar antenado com as mudanças que acontecem no cenário e nos movimentos econômicos. Então, quando você consegue ter uma empresa digitalmente moderna, isso se reflete nesses aspectos do índice. Então, o índice é um excelente proxy para mostrar empresas que estão prontas para isso. E, sem dúvida nenhuma, isso reflete nesses resultados. Eu ia te perguntar exatamente o que elas têm em comum. Você acabou de falar, o mindset de inovação, né? Talvez seja isso. E só para lembrar, as 10 primeiras colocadas no ranking aqui do Índice de Maturidade Digital do Brasil 2019 são Nike, Magazine Luiza, Avan, O Boticário, Burger King, Pets, Cobasi, C&A, Lojas Renner e Adidas. Aliás, duas do mercado pet, né? Pets e Cobasi. Acho que elas entenderam muito bem também como trabalhar o digital, né? Sim, eles são muito dominantes, né? Você tem essas duas empresas, tanto a Pets quanto a Cobasi, elas já são muito grandes enquanto rede e elas se beneficiam nesse sentido. Primeiro, num aspecto, obviamente, do search, onde elas conseguem aparecer com muita recorrência. Elas produzem conteúdos muito bacanas associados a cuidar dos animais, a toda a questão de como você ter a alimentação correta, venda de produtos específicos. Então, isso contribui tanto com o search, quanto também contribui com toda a parte de
social deles, porque eles conseguem colocar um conteúdo que gera um engajamento, um relacionamento muito forte. E, de novo, você consegue pegar um aplicativo deles e fazer compra, fazer uma série de transações que tem uma recorrência muito forte para quem é dono de qualquer tipo de animal de estimação. Então, de novo, no primeiro momento foi uma surpresa, porque a gente não tinha essa expectativa, mas depois, quando você começa a analisar e ligar os pontos, a gente vê que faz muito sentido esse tipo de empresa estar bem destacada dentro do nosso índice. Eu puxei porque eu concordo com você, eu acho que é exatamente isso. Acho que são os melhores exemplos de estratégia de redes sociais, as empresas pet, porque elas estão dando dica o tempo inteiro, elas são amigas, elas colaboram com quem é o cliente dela, não é simplesmente empurrando produto, né? E estão falando de algo que as pessoas gostam demais, que são os cãezinhos, os gatos, os animais de estimação. Eu acho que é o casamento perfeito aí da estratégia, né? Eu acho. Acho que eles tiveram muita competência em se aproveitar de um tema que tem uma questão super relevante para os usuários, que é a paixão, né, pelo seu animal de estimação, e construir uma plataforma de serviços, de conteúdo. Eles têm os produtos em mãos para que você possa consumir e checar informações a qualquer momento dentro de aplicativo, dentro do site, e isso facilita aqui também. Qualquer momento que você faça uma pesquisa, você acabe referenciando os sites deles. Então, eu acho que por isso que eles conseguiram um desempenho tão destacado. Legal. Bom, voltando a falar do e-commerce, do varejo em geral, né? Varejo está aí no topo da lista de índice de maturidade digital. Eu acho que um dado interessante é que, assim, hoje no Brasil, 4% das vendas são feitas no online, 96% são feitas no físico ainda. Mas ainda assim, vocês perceberam que os canais online de atendimento e relacionamento com o consumidor já são considerados tão importantes quanto os canais tradicionais por essas empresas. Elas enxergam, acho que transformação digital é um pouco disso também, né? Você está no comecinho, mas você subiu até um patamar, você consegue enxergar muito além e entender o quanto que você pode ainda vir a ganhar com o que está por acontecer, né? Mas eu acho que tem um ponto muito importante, Igor, que muitas vezes a gente costuma falar isso. Ou 20% online e 80% físico, 15%. Às vezes não é um ou outro. Muitas vezes você está falando dos dois, porque hoje em dia o cara pega o celular e faz uma compra pelo Omnichannel e retira na loja. Ou você pega exemplos muito clássicos do Pão de Açúcar e hoje em dia você tem Drogaria São Paulo, a Droga Raia e várias outras que você ativa o cupom na própria loja. Se você pegar exemplos de Walgreens e CVS lá fora, grande percentual da venda dentro de loja já tem uma interação muito forte do usuário utilizando o aplicativo em loja. Então, acho que já não dá mais nem para falar que é um ou outro, porque existe uma composição muito grande. Sem dúvida nenhuma, num país como o Brasil, onde você tem diferenças ainda tão grandes geográficas, você, sem dúvida nenhuma, vai ter concentração muito forte de lojas físicas, mas unicamente físico. Mas, principalmente nos grandes centros, você já tem um blur aí, uma mistura dos dois muito forte. E o que vocês identificaram com relação a empresas que têm setores de transformação digital ou empresas que têm a transformação e a inovação presentes em toda a empresa? É que tem muitos que criam aqueles clusters de transformação, né? Os ratinhos de laboratório que estão ali inventando as novidades e o resto da empresa trabalhando da mesma forma. Como é que vocês têm visto isso também? Eu acho que tem prós e contras de cada uma dessas estratégias, né? Eu acho que é uma estratégia muito válida quando você tem empresas que são muito grandes. Então, quando você tem uma empresa que ela é muito grande, o esforço para que você mude de forma acelerada, como é demandado pelas competências digitais, ela é um desafio um pouco maior. Agora, o que você precisa, sem dúvida nenhuma, é ter elementos e buscar pessoas que possam pulverizar esse tipo de cultura dentro da organização. Então, eu acho que é super válido empresas que têm seus cubos, que têm suas áreas de desenvolvimento e inovação digital, mas não adianta apenas isso, porque você tem que ter uma cultura de mudança. Não adianta só você querer dar uma cara digital lá na frente para o seu produto, porque todo o seu back-office ele é muito tradicional. E, de novo, a inovação ela é gerada por pessoas que pensam dessa maneira. Então, você precisa dar um jeito de permear isso daí. Eu acho que é válido, muitas vezes, uma empresa muito grande ter alguma coisa fora, mas você precisa construir esse mindset de transformação digital dentro das empresas. Perfeito. Bom, para terminar, assim, o que falta dentro de tudo que vocês viram para que as empresas brasileiras estejam mais fortes aí no lado expert da coisa e não no lado básico, né? Onde que está o maior gargalo? Eu acho que o primeiro ponto é uma liderança despertar para os caminhos e alternativas que você tem dentro dos seus respectivos segmentos. Então, gosto muito de dar exemplos, né? Então, por exemplo, você pega o segmento de construção civil, que nem está no nosso index, mas a gente também acabou estudando
de forma separada, que é uma indústria super tradicional, mas que as pessoas começarem a entender que sim, a pessoa quer procurar um apartamento pelo celular, a pessoa quer, eventualmente, na hora de comprar um apartamento, poder já navegar pela futura planta ali dentro dela, poder se relacionar pela jornada no aplicativo de todas as etapas de personalização e experiência de você estar comprando o seu imóvel. Então, mesmo setores que são extremamente mais tradicionalistas, buscarem o entender de que maneira todas essas competências digitais que têm à disposição, social, digital e N outras que nem entraram no nosso index, podem ser incorporadas dentro do negócio. Isso tem que ser estratégia, isso tem que ser uma coisa top-down, como precisamos colocar tecnologia e inovação no nosso negócio. De novo, independente do segmento, empresas que conseguem dar esse passo consistentemente desempenham melhor do que empresas que se mantêm tradicionalistas. Então, acho que esse é um caso super claro. Certamente. Bom, quem quiser ter acesso à pesquisa, qual o caminho? Você pode entrar dentro do site da cozinconsulting.com.br e lá você vai encontrar tanto o link para baixar a pesquisa ou através do Nose, que também está lá dentro da nossa plataforma de conteúdo do grupo da Isobar. Perfeito. Bom, Luiz Bispo, executivo sênior da Cosin Consulting, conversando com a gente. Quem quiser aprofundar essa conversa ou quiser ter contato com o Luiz também para trazer mais informações, saber mais sobre essa pesquisa, mais dados que foram mostrados na pesquisa, pode entrar em contato também no LinkedIn, que os nossos LinkedIn estão aqui do lado, e também o nosso grupo do Telegram, tem muito mais informações por lá para vocês. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Excelente, Igor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente. Tchau. Até mais. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, Federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.